Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. Estamos aqui mais uma vez com um banquete preparado para você e eu tenho certeza que você está naquela expectativa para saber o que será que elas vão falar hoje. Que nada, você já viu no título aí, né? Que a gente vai falar sobre o que a mente mente. Então é um episódio muito forte, com um tema muito bacana, que vai fazer a gente refletir muito a respeito daquilo que a gente tem passado e o que tem passado na nossa mente. Então já se prepara aí. Pega teu café, pega teu chá, tua Coca-Cola, seu papel, a tua caneta e vamos brindar com a gente para mais um episódio do nosso podcast Na Na mesa! Mesa. Boa noite, pessoal. Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui mais uma vez. E nosso tema hoje é um tema que tem todo o impacto na nossa vida. E a maior luta da nossa geração é o quê? A guerra na mente. Uma vez eu li um livro da Joyce Meyer que era A Batalha da Mente. E a nossa guerra é com a mente. A gente tenta não ser sabotado por ela todos os dias, o que é muito difícil, né? Às vezes, se você levanta com um plano, hoje meu dia vai ser bom, hoje ninguém vai estragar meu dia, hoje eu vou fazer acontecer, tal. Deu 10 minutos, a sua mente começa a te lançar uma seta que já quer te paralisar, já quer lançar uma mentira sobre você, já quer te condenar. E a gente sabe que a nossa guerra é contra ela e a gente precisa vencer a batalha da nossa mente. Então a gente trouxe esse assunto, que é até um pouco meio contraditório, né? A mente mente. Tem duas vezes a palavra mente, mas é para a gente trazer para vocês que a gente precisa dominar, né, a nossa mente, senão a nossa mente vai dominar a gente e ela mente muito para nós. A gente precisa passar por cima disso aí. Mente muito bem, né, Dani? Nossa, mente muito bem, mente muito bem. A gente tenta, né, criar um cenário perfeito para o nosso dia, para a nossa rotina. Ah, hoje eu vou caminhar, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Aí começa Não, não somente. toca Você nesse não assunto agora não, precisa. Dani. Você não precisa, você tá cansado, você não chega e deita. Ah, realmente, né? Aí a gente fica nessa luta o dia inteiro, não só somente sobre esse assunto, mas vários outros assuntos, né? Às vezes você se planeja o dia inteiro pra fazer tanta coisa, a hora que você vê, você tá o quê? Distraído. Ah, eu vou ler esse livro hoje, 10 páginas, a hora que você vê. Você lê uma e dormiu em cima do livro. Então, assim, gente, a nossa mente, ela também anda recebendo um excesso de informação. Isso está nos deixando doente, nos deixando com ansiedade, com síndrome do pânico, com vários outros traumas, né? Porque a nossa mente é o que traz todas essas doenças. Mas o que a gente vem consumindo? É essa pergunta que a gente deve fazer. Porque se a gente tá com uma mente agitada, a gente falou sobre isso, né, Mari? Sim, Uma mente agitada, uma mente que não para, uma mente que não consegue se acalmar, uma mente que só anda preocupada, uma mente que está preocupada com todas as coisas, rodando. A hora que você à noite chega para orar, você nem tem o que falar para Deus, porque sua mente não silencia. A sua mente ela tá te perturbando o tempo todo, ela tá te deixando aflito, você não consegue nem falar com Deus. Graças a Jesus que sonda o nosso coração. Mas a gente não pode deixar nossa mente fazer isso conosco, né, Mari? nossa, como a mente ela é complicada, né, Dani? A gente não tem controle e domínio sobre ela, né? Não tem. Então, uma vez um pastor muito querido, até ele assiste de vez em quando o nosso podcast, o pastor Misael, também tem um podcast muito bacana. Ele comentou uma vez comigo que a nossa mente ela é um ser livre num corpo preso. A gente não tem domínio sobre o que pensar, né? Mas a gente pode sim escolher o que filtrar e o que descartar, não é verdade? Então eu vou começar com uma frase de Martinho Lutero, que ele disse assim, que você não pode impedir que um pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. Então, assim, os pensamentos vão vir. Não tem como você controlar isso. Mas você pode controlar que eles se solidifiquem e criem raiz. Né? Porque tudo começa pelo pensamento, né, Dani? Por Tudo. isso que nosso maior campo de batalha é a mente. Por isso que Satanás ele vai incansavelmente lançar setas sobre a nossa mente para tentar nos desestruturar, porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai tomar um terreno muito grande. A gente sabe que nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. E a nossa mente, ela faz parte da nossa alma, né? A nossa alma contém os nossos sentimentos, as nossas emoções
e a nossa mente. Ou seja, se ele toma essa parte da nossa alma, que é a mente, ele consegue fazer com que esse pensamento ele crie raiz no nosso coração e do nosso coração somatiza para todo o resto. Dependendo daquilo que a gente pensar, a gente pode ficar até doente. Olha como isso é sério. Seríssimo. E por isso que a gente está falando sobre esse tema, que a mente, na maior parte das vezes, ela vai trazer pensamentos que não são verídicos, né? E dependendo do contexto que você está passando naquele momento, vão ser pensamentos de negatividade, pensamentos de derrota, vão ser pensamentos de que você é uma pessoa fútil, de que você não vai prosperar, de que você não vai crescer. E dependendo da guerra que você está enfrentando, a dinâmica que você está passando na tua vida naquele momento, é nessa área que Satanás vai te metralhar. E é a área onde que ele vai mais te oprimir, é na mente, trazendo pensamentos que são totalmente contraditórios com aquilo que Deus deseja para a tua vida. Né, Dani? É isso mesmo. E eu lembrei em Provérbios, Mari, que fala que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente guarda no coração. Qual que Provérbios. é? Provérbios fala muito sobre isso, né? Sim, guarde o seu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Eu não vou lembrar agora qual que é, mas é em Provérbios. Então a gente não fala nesse contexto de Provérbios, não fala coração como um órgão, né? Mas sim como a sede das emoções. Você falou sobre a alma. Então, o que a gente guarda no coração é aquilo que a gente vai também lançar para fora. Verdade. E também, além disso, é aquilo que a gente vai ficar ruminando na cabeça. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que o diabo também sopra no nosso ouvido. Nossa. Às vezes ele sopra no nosso ouvido muitas coisas ruins, e às vezes você fica se debatendo contra aquilo, se debatendo, em vez de você deixar, né, essa seta ir embora, essa fala dele cair por terra, e você fica, recebe aquilo que ele falou sobre você a hora que você vai estar dentro do coração. Aceita, né? Aí já era. Como que foi aquela frase que você falou que leu no livro hoje, Mari? Agora eu não vou Aquela lembrar. primeira foto que você me mandou. Agora eu não vou lembrar. Só que o livro ele basicamente fala sobre isso mesmo, que a nossa batalha totalmente está na mente. O diabo ele vai lançar setas a respeito de tudo. É na hora que você está orando, você está concentrado ali orando por uma pessoa, por uma situação, ele vai começar a lançar setas, até te trazer à memória, às vezes, situações ruins que você passou por aquela pessoa, para inverter o sentimento, talvez seu de empatia, de amor, de misericórdia e graça para aquela pessoa, por ódio, por raiva, por rancor, por remorso, para que tire você da bênção, para que mude e inverta essa questão espiritual sua. Então, olha como ele é astuto, ele vai agir em todas as áreas, até quando está orando, ele vai tentar tirar a gente do foco da oração. Porque ele sabe do poder que tem a oração, né? Exatamente. E às vezes ele vai fazer isso para que você pare de orar pela pessoa. Sim. Ó, lá no próprio livro, hoje eu tava até uma parte lá na citação, que é como se fosse Cartas do Diabo, gente. Que é um livro excelente, C.S. Lewis. É como se o diabo tivesse escrito cartas, né? Assim como Paulo fez cartas, né? Para Coríntios, para Romanos, enfim. Ele fez cartas para um aluno dele, digamos assim. E aí nessas cartas ele relata para cada área como ele tem que agir para poder minar aquela pessoa e trazer para eles, tirar de Deus e trazer para eles. Então, ali mostra várias estratégias que o inimigo usa para tentar nos derrubar. Mas qual é o lugar que ele ataca? A mente. É a mente que ele vai ali te metralhar, é na mente. Por isso tem pessoas que falam assim, nossa, eu tô perturbada, minha cabeça tá agitada, eu não paro de pensar coisa ruim, entende? Fala assim, nossa, só vem pensamento ruim, só vem coisa ruim. Porque às vezes ela abriu uma janela também gigantesca, não é nem uma brecha, é uma janela mesmo. Uma situação ali que é um pecado cometido que não foi confessado e que ela não quer expor, que ela não quer se consertar. E o diabo aproveita aquela situação e fica oprimindo a pessoa, fica acusando a pessoa, fica perturbando a pessoa mesmo. A pessoa até que se mata por causa disso. Se mata. Então, assim, gente, a mente é um negócio muito sério. A gente tem que cuidar dela. Tem, Mari, eu achei aqui, Provérbios 4:23. Ótimo. Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Olha lá. Então, a forma como você pensa é o que vai ditar a maneira como você vai viver.
Um exemplo, eu não tenho esperança de nada, mas por quê? Você só pensa coisa ruim. Olha lá. Não nasce uma raiz de esperança dentro de Como você você. pensa, você vai agir e vai comportar, né? Exatamente. E o nosso pensamento é o que vai falar sobre como a gente vai viver Uhum. daqui até a nossa morte. Então, eu acredito que é assim, o nosso inimigo é a nossa mente. É, E nós somos o espírito lutando contra a mente. Porque o tempo inteiro a mente está ali naquela guerra. Mas a gente vê pessoas assim, que alcançou uma vida espiritual muito grande, né? Mas eu fico pensando, imagina a batalha que essa pessoa Meu Deus. vive. Não que ela viveu, mas que ela Constante, vive na a mente. gente não acaba, né, Dani? Ainda bem que o C.S. Lewis fez esse livro, que ele coloca ali estratégias que o diabo usa para nos paralisar. Então, se a gente seguir, né, e se a gente ficar, né, não se esquecer das estratégias que ele usa, a gente precisa usar, saber certa essa estratégia, porque no dia que isso acontecer conosco, a gente não se paralisa. A gente consegue derrotar um inimigo quando a gente entende como ele age. E aí, assim, a gente formula estratégia para combater ele, igual quando entra numa guerra. Antes de entrar para a guerra, o exército, a tropa não vai entrar assim, de peito aberto, não sabe nem com o que vai lidar. Não, eles vão avaliar a situação, vai avaliar a respeito do terreno do inimigo, como eles agem, quais são as estratégias que eles já utilizaram, quais são as armas que eles têm à disposição para poder atacar eles. E aí, diante disso, aí eles vão armar estratégia de defesa, vão armar estratégia de ataque, né? Vão armar várias estratégias para aí sim entrar em combate. Agora, os crentão aí vai entrando de peito aberto de qualquer jeito nas batalhas da vida, achando que é de qualquer jeito que vai vencer, porque eu tenho Deus. Ok, meu querido, você tem Deus, mas você também tem a palavra dele, que ele deixou como instrução, um manual para a tua vida. Como é que você vai entrar numa batalha se você não ora? Como é que você vai entrar numa batalha se você não jejua? Como é que você vai entrar numa batalha se você nem passa 5 minutos do teu dia lendo a palavra do Senhor? Como é que você acha que você vai vencer esses pensamentos obscuros que têm tomado a tua mente? Não, a gente pensa daquilo que a gente se alimenta. Então, se você tem se alimentado, às vezes, de pornografia, às vezes você está se alimentando aí de filmes de terror, às vezes você está se alimentando aí de clipes de funk, de rap, que são conotações sensuais, conotações sobre apologia ao crime, a drogas, a tantas coisas ruins, e você está trazendo isso para dentro do contexto da sua casa, da sua família e da sua mente. E isso é uma porta escancarada para Satanás pintar e bordar na tua cabeça. E você acha que não, para você é inofensivo. Ele adora você achar dessa forma. Ele adora você pensar que essa estratégia dele é inofensiva. Porque na hora que você se der conta de que não era, já tomou todo o teu resto. O resto de toda a tua vida. Então, por isso que eu falo, mais uma vez, esse livro está sendo fantástico, Dani. Para mim está me abrindo a mente muito. A gente tem que entender como o nosso inimigo age para a gente poder exercer nas batalhas espirituais, executar as batalhas espirituais com as armas corretas, não entrar de qualquer jeito. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo, eu tenho tudo. Mas o Espírito Santo ele só vai agir se você estimular e os frutos estiverem ativos na sua vida. Como é que os frutos espirituais vão estar ativos? Se você lê a palavra, se tem uma vida devocional com Deus, você tem uma vida espiritual ativa. Se não tiver, é igual a academia, né? Se eu não vou na academia, eu vou orar. Cresça músculo e eles vão crescer. Não vai crescer, eu preciso exercitar eles para que eles cresçam. Com certeza. Os frutos só vão aparecer sem te exercitar eles. Não é verdade? Com certeza. Ninguém vai te trair, te frustrar, te decepcionar mais do que sua mente. Luta contra você. Por isso, precisamos ter o domínio próprio. Você falando de fruto. Então, tá vendo? Por isso que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Aí, ó. A gente dominar sobre tudo aquilo que a gente precisa fazer e não agir por impulso. Mas como que a gente tem o Espírito Santo? A gente manter ele dentro da gente, fazer com que ele não nos abandone, que ele nos direcione a fazer a coisa certa. Se a gente tem vida com Deus. Exatamente. Então, assim, a gente tem vida com Deus, já é muito difícil vencer essa batalha. Mas sem Deus é pior ainda. É que nem a Mari falou, tem gente que quer se suicidar, porque não vê esperança, acha que a vida é uma derrota. É gente depressiva que né, querendo ou não, a mente dita muito sobre isso. E se o Espírito Santo não estiver com a gente, como que a gente vence isso? Não vence. Não vence. Então, assim, a gente precisa ser amigo do Espírito Santo. A gente precisa trazer ele para perto. A gente precisa ter vida com Deus, porque a mente é nosso inimigo. É como se ele fosse um general, né? É como se ele fosse um general de um exército. Você só vai escutar as instruções do general se você estiver sensível à voz dele, né?
O pessoal, quando vai no campo de batalha mesmo, eles têm tantas táticas que às vezes não precisa nem falar. O cara faz assim, faz assado, tal. Eles se comunicam por gestos, eles já sabem o que fazer, como fazer e quando fazer. Mas por quê? Porque eles tiveram um treinamento, eles tiveram um momento juntos para que fosse passadas as instruções de maneira correta. Como é que você vai querer vencer essa batalha na tua mente se você não consegue ouvir o Espírito Santo porque você não tem sensibilidade? Você não está lendo a palavra, como é que você vai saber o que é Espírito Santo e o que é o diabo? Lembra que o diabo ele usou a palavra para tentar Jesus lá no deserto. Se ele usou a palavra para tentar Jesus, que são nós. Pobres mortais. Exatamente, gente. Como que a gente vence? E aqui eu abri aqui em Efésios 6, a armadura de Deus, né? Depois vocês leem lá, passa toda a armadura, mas uma delas é o capacete da salvação. Por quê? Para blindar a nossa mente, para blindar a nossa mente. Então, queridos, a gente só vai ter dimensão daquilo que a gente pode usar, como usar e de que maneira usar, se a gente se munir dessa autoridade através da palavra, do jejum, da oração e das práticas espirituais. Exatamente. Gente, sem a leitura da Bíblia a gente não é nada. Meu Deus! Porque como a gente vai orar a Deus, Deus cumpre tal promessa, se as promessas de Deus estão escritas aqui, e você não consegue nem falar para ele as promessas que você quer. Então, assim, fica muito difícil. O pastor Johnny falou isso daí, acho que foi domingo, ele falou assim, falando que ora a Bíblia, porque assim como está escrito lá em Salmos, por exemplo, faça isso na minha vida. Eu já estava lendo Salmo 121, que fala assim, Mário, é um Salmos muito famoso, né? Uhum. É aquele que fala, leva meus olhos para os montes? Olha lá, levanta os meus olhos para os montes e questiono. De onde virá meu socorro? Você vai num dia mal, numa batalha na mente, uma batalha no trabalho, batalha na vida familiar, na vida financeira. Aí você precisa de socorro. Se você não lê, como você vai saber que o socorro virá do seu Senhor? E como é que você vai lembrar disso se você não lê? Eu me lembrei agora porque eu li. Exatamente. Porque eu já meditei. Senão, dia eu li. No momento da aflição, eu não ia lembrar. Vou lembrar o que se eu não li? E a palavra do Senhor também fala que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar daquilo que a gente já consumiu. É lógico. Então, às vezes você está lá distraído, né, nas redes sociais. Ai, mas não queria ler a Bíblia agora. Mas eu te garanto que no dia mal a rede social também não vai te salvar. Meu Deus. Compensa mais você vencer a tua mente que tenta paralisar você de um estudo bíblico, de uma vida devocional, porque a preguiça ela tá na nossa cabeça. O tempo todo, né? Ai, que canseira, ai, que preguiça. E se você não decidir ler, quem vai vencer? Se você não vencer somente, você vai vencer de quem? Misericórdia. Doutor Augusto Cury que fala isso. Nossa, ele é fantástico, né? Nossa, ele é maravilhoso. Eu vi 2 vídeos dele hoje, amigo. Nossa, ele é demais. Ele fala que a nossa maior guerra é na mente, que a nossa mente mente, e que quando a gente tem uma mentalidade específica, tipo uma janela killer, que são janelas assassinas, sim. Ele vai nos levar a pensamentos cada vez mais profundos, vai enraizar um monte de doença. Então a gente precisa vencer essa guerra. E uma das armas é a leitura da Bíblia. Eu até anotei aqui, Dani, que é interessante como os nossos pensamentos, eles modulam o nosso cérebro. Eles modificam, eles têm o poder de modificar o nosso cérebro. Olha como que isso é profundo, gente. Isso é muito sério. É muito sério. E por isso que aquilo que você consome, a sua mente, ela vai utilizar daquilo para controlar a sua vida. Então eu te pergunto, 2 coisas eu vou te perguntar para você refletir agora aí, ó. O que mais você tem consumido? O que mais você tem buscado nas redes sociais, na internet, nas plataformas? O que mais tem atraído os teus olhos? Saiba que essa área que o diabo está querendo minar você. Outra coisa, essas coisas estão edificando a sua vida ou elas estão te destruindo? Porque aquilo que você está consumindo aí está te consumindo e você nem está percebendo. Você está agindo em cima daquilo que você está vendo e aquilo que você está se alimentando. Então tome cuidado, já reflita hoje já dá uma olhada. Bom, eu já tô contente porque o fato dessa pessoa estar assistindo a gente já é um bom sinal. Exatamente, tá consumindo coisa boa, né? Porque ela sabe dar uma filtrada, então já é um ponto positivo, parabéns. Pra você que tá aí assistindo a gente, palmas pra você. Isso, meu querido. Porque você poderia estar assistindo qualquer outra coisa aleatoriamente aí, você decidiu estar aqui hoje
ouvindo a respeito de algo que é edificante, isso é importante. Mas cuidado com as outras coisas, porque a oferta que mais tem no celular. Só tem isso. Informação que mais tem, você pega uma benção daquela ali do celular e ó, Só que de 100%, chove. 90% é só coisa que não presta. Essa coisa que Até não mais se bobear, né? De 90%. Ah, 95, né? Ah, por aí. Então, assim, gente, toma cuidado com o que você consome, que nem a Mari falou. Senão você será consumido por aquilo que você está gastando o seu tempo. É. Se eu gasto meu tempo com Deus, se eu gasto meu tempo tendo uma vida com o Senhor, isso vai me fazer mais parecido com Ele. Vai me fazer mais forte para vencer as armadilhas do diabo. Porque prato cheio, ele vai te trazer um monte. É verdade. E a maior certa que ele lança na nossa geração é falar, isso não tem nada a ver. Dá nada não. Ouvir essa música não tem nada a ver. Não dá nada não. Esse filme não tem nada a ver, não dá nada não. Mas você não sabe a raiz daquilo. Você não sabe a raiz de todos os males que tem ali. Principalmente aquelas músicas de axé. Agora Não. que o carnaval tá chegando. Exatamente. Tanta maldição que tem naquelas músicas. Eu vou procurar esse podcast, depois eu vou te mandar. Um cara que ele é músico, Dani, desculpa te cortar. E ele fala que como os instrumentos, ele mexe nas áreas cerebrais nossas, estímulos cerebrais. E essas músicas de origem africana, enfim, que tem essência na Umbanda, né, no Candomblé, né? Eles usam muito tabaco. Por quê? Porque isso estimula uma parte espiritual, chama, né, alguns espíritos malignos. Então fica aí, queridão, assistindo o que você quer, ouvindo a música do Carnaval 2025, Nossa. Achando que tá abafando. Deus me defenderá. E faz todo sentido, Mário, porque Saul mandou chamar o Davi que tocava harpa para liberar os espíritos malignos que estavam nele, que ele não estava aguentando mais. A música tem esse poder. Tanto de liberar, tanto de libertar, como de atrair. Com certeza. Agora, você acha que esses rap, esses funk, atraem o quê, gente? Gente, eu não entendo. Eu, assim, depois que eu me converti, o que eu tento fazer? Peco muito nessa área, mas tento melhorar. É você consumir coisa que te edifica. Ah, mas o tempo inteiro você vai fazer isso? Se você for consumir alguma coisa, o tempo inteiro você vai fazer isso. Porque você não está te edificando, eu tenho certeza que está trazendo um retrocesso. E é isso que as pessoas não entendem. Elas acham que, mas você não está me edificando, não está fazendo nada, eu só estou me distraindo. Você é um coitado, está mentindo para você. Olha a mente mentindo aí. Lê esse livro que eu te falei, para você ver que o diabo está falando assim, isso mesmo, não tem nada não, aí tá certinho, ó. Ele tá do jeitinho que eu queria. Não, e você imagina, Mário, por exemplo, eu falo assim, que eu me converti dentro do meu quarto, não tinha ninguém ali para me falar assim, ó, isso aqui é seta do diabo, não cai nisso não. Isso aqui também foi eu, minha vida com Deus, que me deu um escudo muito grande, de eu entender, né, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo nos traz o discernimento, de eu entender o que era de Deus e o que não era. Então você imagina uma pessoa que não tem vida com Deus, só vai na igreja, que tipo de discernimento espiritual que ela vai ter em saber se esse caminho é da direita, da esquerda é do mal e da direita é do bem? Dani, acredito que você compartilha do mesmo sentimento que eu. Assim como você, eu gosto muito de ver vídeos, né, de pregações, podcast, pessoas que vão edificar mesmo, que vão me ensinar, que vão me abrir a mente, mas pessoas assim que a gente sabe que são homens e mulheres de Deus mesmo, né? Não é qualquer conteúdo, não é qualquer um que se diz de Deus também que a gente assiste. A gente vê a vida da pessoa, né? Não, essa pessoa é de Deus mesmo, a gente vê pelo testemunho dela que é de Deus, então eu vou seguir, eu vou ver o conteúdo, enfim. E quando aparece alguma coisa que é fora disso, nossa, não dá um mal-estar, não é uma coisa ruim, eu não consigo ver. Eu não consigo, assim, gente, uma hora ou outra, quando a gente vê alguma coisa ou outra, mas não que causa um bem-estar, não causa, muito pelo contrário, causa uma agitação, um incômodo, sabe? E eu tenho plena convicção que isso é o Espírito Santo agindo. Porque a Bíblia fala que ele tem ciúmes de nós. Então ele age com ciúmes. Então, não veja isso, eu não quero te perder, vem pra mim, não põe teus olhos nisso, não, vem pra cá, vem pra cá. É dessa forma. Da mesma forma, amiga, que se ele tá te falando e você para de ouvir, a Bíblia fala assim, não apagueis o fulgor do Espírito Santo. Então, a maioria das vezes você vai até culpar Deus por você estar numa frieza espiritual. Mas eu posso te garantir, e lendo, sabendo a verdade que está escrita, e a Bíblia não me deixa mentir, que a sua frieza espiritual é culpa tua. Não é culpa de Deus.
Então, gente, a gente precisa vencer essa mente na nossa vida com Deus. Se a gente fugir disso aí, culpar alguém pelos nossos erros, pelas nossas falhas, a gente só vai andar para trás. A gente não vai seguir o caminho que Deus quer que a gente siga. Então, não adianta você terceirizar a sua culpa. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ter vida com Deus, a gente precisa estar nos caminhos certos. É que a Mari falou, às vezes eu vejo um vídeo que está fora do contexto da Bíblia. Se eu sou uma leiga que não leio, vou acreditar no vídeo que eu vi. Aí realmente fez todo sentido, que nem aquelas igrejas que a gente viu que está abrindo agora. Que nem diz que criaram uma nova versão da Bíblia. Que fala certo tipo de coisa que não é pecado mais, na versão nova. Se eu não sei a raiz da verdade, que é a Bíblia de verdade, como que eu vou saber que essa nova Bíblia é de mentira? Deus me livre. Já veio um cara aqui em Penápolis já, mas não vou entrar nesse assunto, foi muito polêmica na época. E eu até me expus na época, por causa disso, porque eu entrei na briga. Mas para lançar a Bíblia dele freestyle. Se você visse o que está escrito na Bíblia, até de xingamento. Os diálogos de Jesus com o pessoal xingando, falando gírias. Como assim? Gente, vamos respeitar aquilo que Deus criou, né? Nossa, eu peguei ar na época, enfia, e o cara veio aqui no teatro aí pregar e trazer essa Bíblia dele. Nossa, eu caí matando em cima desse evento. Caí matando mesmo. Amiga, eu não aceito um negócio desse. Ah, eu também não. Eu não aceito um negócio desse, cara. Pura heresia, de cima embaixo, embaixo em cima. Aí tem gente que quer falar assim, mas não sei o que, não sei o que. Não, mas você lê a Bíblia? Se você não lê, você nem conversa comigo. Porque, gente, é uma falta de respeito. A gente tem que ter o mínimo de respeito com Deus. É uma falta de respeito. E devoção pela palavra do Senhor. Outros países querendo ler a Bíblia, querendo ter acesso à palavra de Deus e não podem ter. Outros até morrem porque querem estar lendo, estudando e às vezes se expõem de certa forma. E a gente tem 300 mil versões de tudo quanto é jeito, capa mole, capa dura, big, média, pequena, de celular, tudo quanto é jeito, e a gente simplesmente banaliza, não dá nenhum pingo de valor para isso. Gente, pelo amor de Deus, é a palavra de Deus, é algo santo. A gente tem que ter devoção em cima disso. Meu Deus do céu. Com certeza, amiga. E eu anotei aqui, Dani, uma coisa que também me mexeu comigo quando eu li, que fala assim, ó, que somos aquilo que nós pensamos. Tudo que somos surge com os nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos, nós fazemos o nosso mundo. Olha que impactante. Então, nós somos aquilo que pensamos. E conforme a gente pensa, a gente age, a gente estabelece até o mundo ao nosso redor. Porque aquilo a gente cria como uma verdade. Culturalmente, socialmente, religiosamente, de qual forma que seja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de como você está estruturando esse pensamento. Embasando em cima do quê? De um trauma? Mas foi abusado na infância e aí pronto. Agora, para mim, todas as pessoas do sexo masculino são demônios, são pessoas terríveis. Eu tenho que tomar cuidado. Eu não gosto, então eu vou virar homossexual, vou me relacionar com mulheres porque eu abomino homens porque um dia me feriram. Então você embasou o seu mundo, modificou a tua mente em cima de um trauma. Não, querida, vai cuidar disso, vai tratar esse problema, essa questão, que o teu mundo vai mudar. As coisas vão virar, você não vai enxergar da mesma forma. Então tem coisas que a gente não quer cuidar, a gente não quer tratar, a gente não quer investir, igual a gente falou na palavra de Deus, e aí a gente acaba estruturando e transformando o nosso redor da maneira que a gente acha que tem que ser. E tá errado, tem que ser da maneira como o Senhor acha que tem que ser. Tem que ser coerente. Né, Dani? Eu também anotei assim, Mari, ó. Tais transtornos influenciam tanto no comportamento quanto na leitura da realidade, bem como na maneira como o ser humano lida com a vida e as relações interpessoais. Isso aqui ele está falando sobre toda a forma como você pensa, a forma como você analisa as coisas e vive. Dependendo da maneira como você faz, você pode alterar a leitura da realidade. Meu Deus. Todo mundo vive de forma correta fazendo assim. Ai, mas eu acho que, meus pensamentos falam que os achômetros é outra coisa, é outra realidade. Vai lá e vai tudo ao contrário do que é certo. Porque a sua mente falou que a sua leitura da realidade foi modificada. Como a Mari disse, por um trauma,
por algum transtorno, algum trauma da vida, mas a gente tem que saber a verdade. A gente tem que saber a verdade, a gente tem que entender que Deus nos trouxe a Bíblia para poder a gente saber o que realmente fazia sentido e o que realmente não fazia. Nos presenteou com o Espírito Santo para trazer para nós o discernimento, para a gente saber o que era de Deus e o que não era. Agora, se você foca somente na forma como você pensa, você no seu egoísmo não quer saber para Deus entrar, vai viver a vida inteira embaixo de uma mentira. E a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade vos libertará. Te libertará desses pensamentos aí que estão te acorrentando as circunstâncias, a traumas, a fragilidades. Tem pessoas que têm pensamentos que são autossabotadores. E a pessoa tem um potencial incrível e ela não cresce, ela não evolui por causa desses pensamentos. Sabe? São os pensamentos limitantes. Crença limitante, né? Ela limita a pessoa. E a pessoa tem tanto potencial, tem tanto aptidão e dons, e a pessoa fica totalmente congelada naquela vida porque ela acredita em algo que não existe, que não é real. Então, entra na verdade, entra na palavra, que o Senhor vai libertar você desses pensamentos, e você vai avançar, você vai crescer e você vai evoluir muito, tá? Eu vou ler aqui, Dani, você ler também daí dos que você anotou. Romanos 7, eu vou ler do 18 a 21, diz assim, ó. E eu sei que em mim, isso é, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se eu faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Aí o 24 diz assim: como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da natureza humana sou escravo do pecado. Ou seja, às vezes a gente até mentaliza coisas boas, mas não consegue executar. Por quê? Porque falta algo. Ainda não tem a maturidade suficiente ou a busca mais necessária em Deus para poder romper com esse pecado, romper com esses sofismas, né? Essas mentiras disfarçadas de verdade. Então, a gente precisa mais busca, precisa mais dedicação, precisa mais domínio próprio, que é através da palavra do Senhor, das práticas espirituais que a gente vai alcançar. Exatamente, amiga. Eu vou ler aqui, o Romanos 8, do 5 ao 7. Perfeito, Dani. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mentalidade orientada para satisfazer o que o Espírito deseja, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Se a nossa carne estiver vencendo o nosso espírito, nossa mente vai querer fazer as coisas que a carne deseja. Então, como que a gente pode fortificar, né, ainda mais o nosso espírito para que ele vença a carne? Gente, o jejum é uma ótima opção. Verdade. Né? Existe demônios, né, que só saem com jejum e oração. Uhum. Então... E isso daí é interessante, Dani, você falou disso aí, eu me lembrei num podcast que eu ouvi a respeito disso daí, né, que Jesus falou, a caça de demônios só sai com jejum e oração. Mas Jesus, ele chamou os discípulos de homens de pequena fé. Então, na interpretação dá a entender que não significa que se não tiver esse jejum os demônios não vão sair. Significa que a gente só vai romper com a falta de fé se a gente buscar em jejum e oração. Então, ou seja, porque aí a gente começa a mudar a nossa mentalidade, começa a depender mais do Senhor. Então, olha como tudo diz respeito à vontade do Senhor para ser estabelecida sobre nós. Se a gente não tem uma busca mais completa, de mais dependência, de se rasgar mesmo, se entregar, falar assim, eu estou me abstendo daquilo que é prazer para mim, daquilo que eu gosto, daquilo que eu queria estar fazendo, porque eu vejo que eu necessito mudar, eu preciso aprender mais do Senhor. Aí sim, se esvazia da gente, aprende mais o Senhor, e aí nossa fé é acrescentada. Então, e a nossa fé ela começa da onde? Aqui, né?
para crente tem que pensar, né? Sim. Então, nossa mente, ela tá em tudo, né, Dani? A fé é a certeza daquilo que não vemos. Daquilo que nós vemos. E a certeza daquilo que eu não vejo. É você enxergar um cenário de neve e ver várias plantações. Ô, glória! Né? É algo totalmente diferente. Você, com outros olhos, enxergar aquilo que não é possível ver com os olhos da carne. E isso é a fé, a gente precisa exercer. Que nem homens de pequena fé, ele fala, né, Mari? Sim. Depois, é nesse mesmo momento que ele fala, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda... Não sei se é nessa mesma, mas ele também fala a respeito disso. A gente precisa exercer a fé. Eu sei que é difícil você enxergar um cenário totalmente escuro, você pisar num lugar onde você precisa suportar o processo, só enxerga coisa escura, 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 e você não vê uma luz, você não vê um sinal, né, de você viver a promessa de Deus e você ainda ter que permanecer naquele lugar. Isso é muito difícil. E você ter que acordar no outro dia nesse mesmo local e ter que declarar para você mesmo, não, mas pela fé eu enxergo que eu vou chegar lá. Aleluia. E amanhã você vai e acorda de novo e fala assim, mas pela fé eu vou chegar lá. Fazer a realidade aquilo que não existe, né, Dani? O tempo do Senhor é diferente do nosso. A gente precisa entender que a gente não pode fugir do processo. Porque se a gente foge do processo, como a gente depois pode falar de desenvolvimento? Se a gente fugiu, a gente quer nascer um monstro, quer nascer grande. Não tem como, gente. A gente precisa suportar, assim como José suportou dentro foi na cova que ele foi jogado? Foi. Depois foi para a prisão pela injustiça. No poço, na verdade, né? Foi no poço, Depois foi preso por injustiça, que alguém mentiu contra ele. E ele perseverou, para que depois ele pudesse viver, né, o sonho que Deus tinha dado para ele. É muito difícil, né? A gente vive isso, né, Mari? Sim. Nos nossos dias, a gente vive para viver as promessas de Deus. Mas a gente não pode fugir do processo. Esse podcast é um passo de fé mesmo. Estrutura, pessoal, uma hora a gente vai fazer o nosso making off. Vocês vão gostar, hein? A estrutura é toda simples, né? Aquilo que nós temos de aparelho, é tudo simples. Nós não temos um estúdio próprio ainda, mas nós tínhamos uma convicção no nosso coração que tinha Deus no negócio, que Deus plantou essa vontade dentro de nós de começarmos. Então a gente falou, do jeito que tem, do que a gente pode, vamos fazer. E estamos aqui pela fé, porque a gente sabe que vidas vão ser alcançadas, impactadas no nome de Jesus. Então isso é fé, é agir mesmo não por vistas, mas para aquilo que a gente espera, que Deus vai fazer. E falando sobre isso, só para eu concluir, Dani, aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 16, diz assim, ó: quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que poderoso isso. Como assim, Mari? Declare todos os dias da sua vida: eu tenho a mente de Cristo. A palavra do Senhor me garante que eu tenho a mente de Cristo. Então, a sua mente está mentindo para você, está vindo pensamentos ruins, falar: minha mente é a mente de Cristo. A minha mente é a mente de Cristo, Senhor, eu declaro. Eu tenho feito isso com o João, né? Então, o João, para quem não sabe, meu filho tem TEA, né? Ele é autista. E eu declaro o tempo todo, filho, a sua mente é a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. E não importa se não existem conexões neurais para certas situações sociais, de comunicação, não me importa. Eu sei que o Deus que eu sirvo, ele pode todas as coisas. E você tem a mente de Cristo. Então eu declaro o tempo todo isso para ele. Isso vai se tornar real. Faça isso com você também, com seus filhos, com seu marido, com quem quer que seja. Declare que isso vai tornar vida, porque aquilo que a gente declara, aquilo que a gente mentaliza, isso torna realidade depois. Exatamente. Talvez hoje você não enxerga, né? Não tem esperança que algo vai acontecer, mas se você declarar, e declarar, e declarar, e declarar, existe muito poder na declaração. Muito. Porque existe muito poder na palavra. Então a gente precisa vencer esse pensamento ruim e colocar um bom no lugar dele. Então, um certo tempo eu pensava assim, mas hoje eu já penso diferente, porque eu declarei, eu profetizei, eu usei o poder da palavra para lançar o bem. Toda vez que a gente lança o bem é retribuído para nós. Então, nós precisamos entender do poder da declaração. E uma coisa que você me falou, amiga, sobre o livro, eu lembrei que você falou que o CS escreveu lá que toda vez que o diabo lançar uma seta na nossa mente,
a gente precisa falar para ele que ele é um derrotado. Lembrar ele, né? Ele esquece. Então, assim, ó, mas para isso a gente precisa ter certeza da nossa identidade. Se eu não sei quem eu sou, se hoje eu sou filha de Deus, amanhã eu sou filho do diabo. Hoje eu sou uma vencedora, amanhã eu sou uma derrotada. Então a gente tem que todo dia acordar, eu já não estou me sentindo uma vencedora, mas eu sei que eu sou. A Bíblia diz que eu sou. Então eu vou declarar que eu sou uma vencedora, mesmo talvez com o diabo lançando setas na minha mente, e eu vou colocar ele no lugar dele. Sai da minha casa, sai da minha mente. Aqui você é um derrotado, você não vai reinar na minha casa, nem na minha paz, nem na minha família, nem na minha mente. Sai daqui. Mas você precisa ter certeza da sua identidade, não deixar ele te confundir, porque ele é um derrotado. Ele já está no inferno. E nós estamos caminhando para a eternidade. Ele está tentando nos tirar isso, mas ele não vai. Amém. Ele Glória não vai. a A Deus. gente precisa declarar todos os dias quem nós somos, filhos de Deus, herdeiros, vencedores. E o diabo é um derrotado, ele vai sair da minha mente e ele não vai me condenar mais. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Pessoal, é um tema muito importante, é um tema que parece até meio pesado, mas é porque há muita batalha espiritual em cima disso. Mas peço para que você preste atenção, para que você ore mais a respeito disso. Que Deus vai cuidar de você, vai cuidar dos seus pensamentos. Pede para o Senhor tornar cativos os seus pensamentos, a vontade dele. Senhor, eu quero pensar sobre a tua vontade, quero sonhar o que o Senhor sonha, quero agir como o Senhor quer que eu aja. Começa a declarar isso, igual a Dani falou, a gente tem uma voz profética sobre a nossa vida, sobre os nossos. Então use essa boca abençoada que você tem para profetizar coisas boas, que elas vão acontecer. Amém, queridos? Amém, em nome de Jesus, amiga. É isso aí, É pessoal. sobre isso, né? É isso Hoje o aí. episódio foi forte, mas Foi uma benção. foi totalmente necessário e nós podemos falar com certeza que antes de qualquer coisa foi edificável para a gente, né? A gente aprendeu muita coisa nesse episódio e é isso que o Espírito Santo faz, né? Ele nos edifica para depois que a gente possa lançar aquilo que transbordou na gente. E muitas vezes a gente está aqui, né, gravando e o Senhor ele continua falando no nosso coração, ministrando e no momento que a gente está aqui gravando, o Senhor fala alguma coisa, algo novo e a gente ministra, porque não é sobre nós, é sobre os planos dele. Então alguém que precisava ouvir algo que foi falado aqui, ele ministra no nosso coração e a gente vai e fala. E a glória é dele, não é nossa. Amém, queridos? Pessoal, mais uma vez, nós agradecemos vocês estarem aqui, né, ouvindo a gente. Mais uma vez, peço encarecidamente, curta essa publicação, não, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas. Ai, Mária, por que você fica repetindo sempre isso? Porque, gente, quando vocês fazem isso, o YouTube ele vê que vocês gostaram. E eles vão enviar mais conteúdos semelhantes para vocês e vai disparar para mais pessoas e esse vídeo vai alcançar mais vidas. Se você tem o propósito de evangelizar pessoas, assim como nós, alcançar o máximo delas, faz isso, não vai te custar nada. É uma curtida, um compartilhamento, uma mensagenzinha de apoio para nós ali. Isso é importante. E também seguir a nossa página no YouTube. Muitas pessoas têm visto nossos vídeos, Dani, mas não têm seguido. Então, por favor, ajuda a gente se aí. inscreve aí. É rapidinho Se também. inscreve, ativa tudo o num sininho. clique, é tudo num clique. Comenta, vai naquela seta grandinha assim, vai compartilhando. É isso mesmo. E segue a gente também no Instagram. E também, passando para avisar do nosso sorteio, né, amiga? Opa, o sorteio tá bombando, gente. Corre que falta pouco tempo para que aconteça. Então, a gente sabe que tem vários prêmios topíssimos lá. Ateliê Gelateria, 500 ml de gelato do mais top. Vai estar nesse sorteio aí que a gente vai estar sorteando. Olha que delícia nesse calor, gente. Olha, o pessoal do Parque Aquático Lanches tá dando 2 x-salada. Então, 2 pessoas vão ganhar x-salada, gente. Olha, 2 ganhadores. Que benção. E o x-salada da Nice é top. A maionese caseira dela, nem vou falar nada. Além do mais, temos também a pizzaria Santini, que vai dar uma pizza e uma coca estralando. Eita, gente. Glória, a pizza de calabresa, viu? É uma das minhas favoritas. Eu adoro de calabresa, gente. E além do mais importante, nós temos mais 2 aqui doadores, que é a Agape, que é a nossa parceira que sempre está nos servindo aqui com o melhor. E vai estar sorteando uma camiseta, gente, muito linda. Como é que ela vai ser mesmo, Dani? A gente tem que fazer arte por lá. Eu esqueci, como é que chama, Mari? Nós não somos desse mundo. Não, mas e o bonequinho que tem? É um astronauta. Astronauta, eu esqueci. É um astronauta olhando pro planeta Terra lá, falando, ó,
Nós não somos aqui, a gente é peregrino nessa terra. E você tem ainda a arte, amiga, que eu te mandei, que você falou que Não me lembro. Mas se você não tiver, eu te mando de novo. Tá bom. Mas, gente, linda, a camiseta ela é branca, o eu quero uma astronauta todo dessa. colorido. Eu quero uma dessa pra mim também, porque ela ficou fantástica. Ninguém tem uma igual. Ninguém, isso Foi que eu ia algo falar. que Deus colocou no nosso coração, né, Dani? Já faz um tempo. E aí a Dani fez a arte ali e ficou topíssimo, gente. A Ágape vai estar doando essa camiseta exclusiva. E também nós estamos com a Perfect. Não é car, Dani. Não é car? É estética de motos. No episódio anterior, a Dani encanou com car, mas não é. Por enquanto, não, pessoal. Mas a gente tem a estética de motos, que a gente faz ali a limpeza completa, deixa sua moto zero. Perfeita, gente, fica brilhando, viu? Sua testemunha aqui, ó. Eles pegaram minha B6 e deixaram preta. A gente quase ressuscita Lázaro ali. Mas é top. E vai estar doando também uma lavagem simples de moto. Pessoal, eu tenho certeza que você deve estar com a motoca aí só pela graça e misericórdia do Senhor. Tá fosca. Né? Então vai lá no nosso Instagram, participa, comenta, chama o pessoal, compartilha isso. Segue a regrinha lá para você estar participando, que dia 14 nós vamos estar fazendo um sorteio publicando nas redes sociais. A gente deixou um tempo grande aí para vocês não perderem. Exatamente. Vai lá, as regras são todas acessíveis, não é nada muito difícil. Não. E participe para você não perder. Olha o tanto de bênção que você vai ganhar. É top, de 14 a 13, olha aí, daqui 15 dias mais ou menos. Olha o tanto de bênção. E agora, pessoal, outra coisa. A gente não pode esquecer de falar, mês de março é mês das mulheres, Dani. Isso aí. Mês das mulheres. E nós vamos ter várias participações especiais aqui no podcast. Então, a partir da semana que vem, a gente já vai ter uma pessoa especial aqui, uma mulher de Deus, muito usada, que eu assim, admiro demais, que conheço ela desde pequena, não que faça muito tempo isso, mas desde pequena eu conheço ela. Assim. E ela é uma mulher incrível, que tem muito para nos ensinar. E ela vai estar aqui nessa mesa aqui, na semana que vem, e depois vai vir outras mulheres aí que Deus está nos trazendo na memória para a gente estar chamando para edificar a nossa vida e a sua também. Então, o mês das mulheres, que é o mês agora de março, vai estar recheado de coisa abençoada. Mas não é só para as mulheres, tá? Meninões, garotões, podem assistir, porque tem muita coisa para vocês também. É conteúdo necessário que vai trazer, vai ser mensagem da palavra que vai ser pregado, vai ser conteúdo na outra semana, amiga, sobre a saúde mental, que é a área que a gente falou hoje, e que também é totalmente necessário, porque a gente precisa cuidar. Sim. A gente acha que a gente não tem que cuidar da mente. Só vou deixando, só vou consumindo. A hora que eu vejo eu surto. Fica estafado. E acontece, gente. Acontece. Um alarme do nada, mas é assim mesmo. Acontece. Então, assim, gente, participa. A gente não vai falar nomes aqui, porque é surpresa. A gente quer você que semana com a gente também. Então, não perde. A gente decidiu honrar as mulheres, né, amiga? Por ser um mês que é mundialmente comemorado a data especial das mulheres, mas a gente não vai falar somente sobre as mulheres. Então, você também tem que participar. Participa aí, gente, vai ser benção. Então, já pega aí tua canequinha, teu copinho Stanley. Ô, glórias. Ou copo descartável, não importa. Pra gente é um prazer brindar com você aqui. Por que a gente brinda, gente? Porque a gente celebra a vida. Exato. A gente celebra o alimento que a gente acabou de compartilhar o pão aqui, nossos 5 pães e 2 peixinhos aí para tanta gente. Exatamente, vai se multiplicar infinitamente mais. E vai ser benção. Então, pessoal, Amém. Muito obrigada mais uma vez por estar assistindo a gente. E fique com mais um episódio do nosso podcast. Na mesa. Glória. Aí, pessoal.